Sequência de saudação abertas, este é o episódio 25 do Dobra 9 podcast, onde estamos analisando cada um dos episódios da série Star Trek Discovery. Meu nome é Ricardo Pinheiro e nós estaremos hoje falando do episódio If Memory Serves. Esse episódio foi distribuído pelo CBS All Access no dia 7 de maio de 2019 nos Estados Unidos e no dia seguinte, dia 8 de maio de 2019, na Netflix para todo mundo. Este é o 8º episódio da segunda temporada de Star Trek Discovery. Começamos então com a frase do episódio. I'm a doctor, not a bricklayer. Um episódio com um Spock precisando de terapia, eu gostei muito de um dos diálogos ásperos entre os dois irmãos. Há alguma pergunta valiosa no seu arsenal? Sim, você realmente acha que essa barba está funcionando? E eu ri. Vamos para a resenha. O episódio começa com um flashback de cenas do episódio Decade, com Jeffrey Hunter no papel de Christopher Pike. Inclusive teve uma cena que o Pike está olhando numa direção, corta, e temos Anson Mount olhando na mesma direção. A semelhança é incrível. Eu realmente sou grato a Inumanos por ter sido um fiasco. Só assim ele estava liberado de seu raio negro para se tornar o Capitão Pike. E aí temos uma leitura do diário pessoal dele também, se eu não me engano a primeira vez na série. A bordo da nave NCIA-93, Leland e Georgiou conversam com membros do comando da Frota Estelar, 4 almirantes. O almirante Patar Vulcano diz a Leland que Spock deve ser preso imediatamente. Ao ajudá-lo a escapar, Burnham cometeu o ato de motim, mais um para a ficha corrida dela. Leland aceita a responsabilidade pela falha de segurança e o almirante concorda e enfatiza que a presciência de Spock a respeito do Anjo Vermelho e as explosões constituem uma informação vital. O almirante Shukar, andoriano, pergunta se eles estão rastreando a nave de Burnham, ao que Leland responde que não conseguiram. George acrescenta que ela desativou o transponder e provavelmente esconderia a assinatura de dobra na nave. Como Spock precisa de cuidados médicos, ela conclui que sua lista de destinos seria limitada e sugere que se procure em qualquer instalação médica vulcana fora do seu planeta natal. Patar pede mais sugestões, esclarecendo que a pergunta foi para George e não para Leland. Ela sugere colocar um alerta em toda a federação para a nave de Michael, com exceção da Discovery. Quando o almirante Gort, o Telarita, pergunta por quê, George ressalta que eles não querem complicações pessoais para atrapalhar a busca, e que Burnham provavelmente vai procurar a ajuda de Pike. Patar pergunta a Leland se ele tem um agente a bordo da Discovery e ele confirma que é o Tyler. O almirante instrui Leland a informá-los se Michael entrar em contato com a Discovery antes de encerrar a conversa. George admite a Leland que se sente incomodada com a confiança da frota nas avaliações computadorizadas de ameaças. No seu universo, é ela que mandava na inteligência artificial. George contacta Pike e Tyler, dizendo que a Seção 31 encontraria Spock e Mike. Enquanto isso, George instrui Pike a vasculhar os destroços para descobrir de onde aquela sonda modificada foi feita e por que ela estava tentando acessar o computador na nave. Pike está cético, perguntando se ela tinha certeza de que Michael recebeu notícias de sua nave e deliberadamente as ignorou. George pergunta por que ela mentiria e Tyler responde que Burnham sempre teve uma motivação lógica para suas ações. George então enfatiza que não importa o quanto Tyler possa sentir sobre Michael, ela está do lado de um oficial da Frota Estelar acusado de assassinato. Pike ressalta que Spock também é o irmão dela, o que torna as coisas mais difíceis, e que a Discovery poderia ser um ativo mais valioso para a pesquisa. George deixa claro que o trabalho da Discovery é encontrar mais informações sobre a sonda, acrescentando que a Seção 31 precisa saber imediatamente se Michael entrar em contato com eles antes de cortar a transmissão. Pike quer saber qual é exatamente a relação de Tyler com a Michael. Ele diz que é 100% profissional, mas admite que esteve apaixonado por ela e que ela não era totalmente desinteressada por ele. No entanto, ele sentiu que violou a confiança dela porque não era quem ela pensava que era. E ela seguiu em frente. Pike está preocupado que os sentimentos de Tyler possam atrapalhar a missão e ele é enfático ao dizer que não. Enquanto isso, a bordo de sua nave, Michael revê informação em arquivos sobre Talos 4, um planeta classe M, antigamente próspero, devastado por uma guerra nuclear. A pequena população restante desenvolveu poderosas habilidades psicogênicas. O computador também acrescenta que viajar para Talos é proibido pela Frota Estelar. Michael aplica o spray em Spock e diz que estão se aproximando de Talos. Quando chegam no espaço restrito, ela se surpreende ao ver um buraco negro e tenta reverter o curso para escapar dele. Spock pula para os controles e atira a nave na direção da singularidade. O computador faz a contagem regressiva para a falha estrutural e o buraco negro se dissipa, mostrando o planeta diante deles. Essa era uma ilusão talosiana. Burnham percebe que foi um teste e comenta que eles estavam realmente do outro lado do espelho agora. Paul Stamets leva seu marido ainda desorientado, Dr. Hugh Culber, pelos corredores da Discovery, comentando que as coisas ainda devem parecer familiares. E ele responde quietamente, mais ou menos. Stamets acredita que eles deviam aproveitar essa oportunidade tirando uma folga, afinal ele acumulou muito tempo de folga. E não era uma boa notícia que a memória dele estava intacta.
Naquele momento, os dois veem Tyler andando pelos corredores. Stamets promete fazer um pedido para que os aposentos de Tyler mudem de deck para que ele não tenha que ver o rosto de Tyler todos os dias. Chegam nos aposentos, Cumberland fica observando Tyler andando em um turbo-elevador próximo e brevemente fazem contato visual antes das portas do elevador se fecharem. Na ponte, Pike pergunta a Aaron sobre a pesquisa forense a respeito dos dados da nave. Aaron informa que o invasor usou múltiplos ataques do tipo SQL Injection, mas não encontrou arquivos comprometidos. Saru entrega a Pike uma lista das instalações que ele pedira. Pike ordena que ele comece com a estação Killian e trabalhe a partir daí. Tyler reconhece Killian como um hospital vulcano, o que significa que Pike está procurando por Spock e Michael, apesar das ordens de Georgiou para coletar detritos da sonda. Pike responde que eles estão coletando detritos da sonda e o direciona para Tilly, que convida Tyler a entrar no seu escritório. Ela analisa a filmagem da nave auxiliar sendo atacada pela sonda modificada, seguida da filmagem feita após a autodestruição. Eles haviam recuperado uma tonelada métrica de material dos destroços. Todos os destroços são da nave, nada da sonda. Pike observa que eles não sabem como isso é possível, mas ressalta que eles estão fazendo o trabalho que receberam. Pike entendeu que a seção 31 queria que eles ficassem parados, mas ele não iria ignorar uma crise envolvendo seus oficiais. Voltamos para Talos 4. Lá, Michael aterriza a nave auxiliar dizendo para Spock que ia dar uma olhada e ele em silêncio. Ela pega um phaser e sai para a superfície. Tudo ao redor dela é um som suave de plantas de folhas azuis nos arredores. Ela toca em uma delas e o som para por um momento. De repente, ela vê uma mulher se aproximando da nave e corre de volta. Ela aponta o phaser e aponta se essa mulher é talosiana. A mulher responde que é humana, mas uma residente permanente em Talos. Ela se vira para Spock identificando-se como Vina, perguntando se ele a reconheceu. Quando Burnham exige saber quem ela explica que é uma velha amiga do Capitão Pike. E pergunta se ele também estava voltando. Ela explica que estava em uma nave que caiu em Talos 4 há muito tempo e que os talosianos a consertaram de volta. Os talosianos se comunicam com ela psiquicamente e Vina transmite a Michael para que ela e Spock se transportem para baixo da superfície para que eles possam examiná-lo. Michael percebe que foi por isso que Spock os trouxe até ali e pede a Vina as coordenadas. No refúgio dos talosianos, Michael reencontra a Vina e pergunta se ela é real, como é que ela chegou lá embaixo tão rápido. E o guardião responde que ela é muito real enquanto se materializa com os outros dois talosianos. Ele pede desculpas pela dificuldade de entrar na atmosfera, já que a ilusão era sua melhor defesa. Burnham pergunta se eles só podiam falar telepaticamente. Ele responde em voz alta que usariam a forma antiga se ela preferisse. Michael então pergunta por que Spock avistaria suas vidas vindo para cá. Examinando telepaticamente, outro talosiano diz que Spock está experimentando o tempo como uma construção fluida ao invés de linear, e que lógica convencional é incapaz de ajudá-lo a interpretar tal experiência. Michael percebe que Spock sabia que os talosianos poderiam ajudá-lo. O guardião confirma que Spock sabia que a medicina convencional não seria capaz de ajudá-lo e que isso continuasse, ele ficaria louco logo logo. Michael pergunta como essa mudança de experiência poderia ter acontecido e o guardião responde que seria mais fácil mostrar os pensamentos dele do que explicar. Mas ele quer algo em troca. As lembranças do que causou a ruptura entre Spock e Michael, a experiência completa do seu conflito na infância. Michael está indignado, perguntando se eles queriam experimentar a dor de ambos como seu entretenimento. O guardião explica que foi assim que eles compreendem e sobrevivem. Sobrevivem de outra maneira, ela responde. O terceiro talosiano explica que não havia outro jeito de salvar a sanidade de Spock. Vina aconselha Burnham a não resistir. Os talosianos mergulham profundamente em nossas mentes, nossas esperanças, nossas memórias, nossos medos até nossos sonhos. Um dos talosianos remove a ilusão a respeito de Vina, mostrando-a toda deformada. Ela explica que foi assim que os talosianos a encontraram e lhe deu a escolha, viver como ela era agora ou como ela era antes da queda. Para salvar a mente de Spock, os talosianos teriam que desvinculá-lo da lógica, mas Michael deveria pagar o preço. O guardião pergunta se eles podem assistir Michael reviver a memória, e ela relutantemente admite, mas quer ver a mente de Spock primeiro e ele concorda. Dentro de suas memórias, Spock explica a Michael que tudo começou na noite em que ela fugira, enfrentando os perigos das florestas na forja de Vulcano. Foi quando o Anjo Vermelho lhe apareceu pela primeira vez. Ele pensou que era um sonho ou uma premonição, porque o anjo lhe mostrara a morte de Michael, vítima de uma fera selvagem. Spock foi até os pais, explicou onde a vira, Sarek foi lá e resgatou. Anos depois, meses antes desses acontecimentos, o anjo apareceu novamente para ele, o guiando para um planeta gelado remoto, onde ele mostrou a Spock o fim. E o Spock realizou um elo mental com o anjo, mostrando-lhe as explosões vermelhas e os poderosos projéteis causando devastação em vários planetas, Andória, Terra. À medida em que a memória se desvanece, Burnham desmorona ao lado de Spock, atordoado e angustiado com o que viu, e olha para Spock. E ele repete para ela:
Agora você vê. E ela desmaia. Nos aposentos de Stamets na Discovery, Culber olha seu reflexo no espelho quando ele entra no jantar. Culber fica surpreso que Stamets manteve todas suas coisas. Ele disse que queria mandar algumas coisas de volta para sua mãe, mas achou que era muito difícil. Ele não estava pronto para deixar Culber ir embora. Ele então serve primeiro o prato, a sopal, baseado na receita de Culber. Admite que tem a lembrança de ser sua comida favorita, mas não lhe parece familiar. Todos os seus sentidos ainda parecem desconectados. Stamets tenta racionalizar como uma espécie de choque neutralizador e tenta normalizar as coisas. Culber é incrédulo em ser normal, observando que Stamets nunca havia preparado o jantar em seus aposentos antes. Stamets novamente pergunta como ele pode ajudar e Culber explode em raiva, admitindo que não sabe o que fazer, mas que Stamets insistia em sentir alguma coisa, esperando que ele continuasse onde parasse, como se nada tivesse acontecido. Stamets fica abalado, admite que perdê-lo foi a pior coisa que aconteceu em sua vida, mas que ele estava tentando tratar como era um milagre, sobre o qual ele havia sonhado, mas é incapaz de dizer que Culber morreu. Ele pergunta por que Culber está tão zangado com ele, e Culber responde friamente que foi uma boa pergunta antes de sair porta fora, que nem filho de novela. Em seu escritório, Pike serve 2 drinks para si e para Tyler, enquanto lembra da importância da sua nave e da sua tripulação e que ele não cancelaria a busca e deixaria 2 deles lá fora, particularmente quando um deles é acusado de um crime que Pike não está convencido que ele tenha cometido. Aliás, agora 2, né? A Michael agora vai ser acusado de motim. Tyler, falando por experiência, responde que quando alguém não está em sua sã consciência é capaz de fazer qualquer coisa. Pike concorda que pode ser assim com Tyler, mas não com Spock. Tyler avisa a Pike que toda a Seção 31 está de olho nele e na Discovery, e que a busca os ajudaria a encontrar Spock e Michael e enterrá-los. Ele aconselha que Pike confie nos instintos de Burnham. Pike está confuso. Peraí, se Tyler confia mais na Michael do que na Seção 31, por que ele trabalha para a Seção 31? Ele diz que a Seção 31 trabalha em áreas cinzentas e sabe que são pessoas dedicadas a trabalhar pela segurança da Federação. Dado que ele passou o que ele se tornou, ele acredita que pode ser útil lá. Mais tarde, andando pelos corredores, Pike é abordado por Saru, que diz que alguém a bordo acessou a matriz do Transceiver e enviou 3 mensagens pelo subespaço, criptografadas e não autorizadas. Eram grandes massas de dados, petabytes de dados. Um Wi-Fi bom esse, hein? Saru é incapaz de determinar para onde foi enviado, mas Pike acredita que eles podem descobrir quem poderia acessar a matriz. Quem quer que seja, garante Saru, eles descobrirão. Em Talos 4, Michael acorda assustada com Spock a uma certa distância dela, dessa vez controlado e lúcido. Ela menciona como viu o Anjo Vermelho. Ela pergunta quem ou o que ele é. Spock responde que se soubesse eles não estariam lá. Começou aquela discussão besta de irmãos. Michael diz que a pergunta é retórica. Spock diz para ela perguntar algo que ele não havia se perguntado. Isso é uma pergunta realmente relevante. E ela pergunta sobre a barba de Spock, que fica um pouco desconcertado. Burnham então fica séria pensando na destruição que viu, imaginando se o anjo é um viajante do tempo. Spock acredita que seja um viajante do futuro, dada a complexidade do traje espacial e o fato de alguns eventos que ele viu ainda não haviam ocorrido, possíveis futuros. Michael ainda tenta falar com Spock, mas ele friamente a rejeita. Ele não estava lá para absolvê-la e que não se tratava de seus sentimentos. Michael fica indignada também com um irmão desse, dizendo que ela arriscou tudo para trazê-lo para Talos 4. Ele não se surpreende por ela sentir assim, mas afirma que foi ele quem a trouxe até lá para ver o que havia visto. Quando Michael pergunta como sua visão ajudou, ele responde que precisava de alguém com um texto de sua linha do tempo e dele pessoalmente. Ou seja, ele precisava de um familiar. Uma escolha interessante de palavras vindo de você, Spock responde antes de continuar, já que eles tinham uma grande responsabilidade. Ele explica que o anjo tinha um campo quântico ao redor no qual ele era incapaz de penetrar, mas os pensamentos que ele no elo mental percebeu eram humanos, para a grande surpresa de Michael. Spock acrescenta que sentiu solidão e desespero, e Michael precisaria ver mais. Vina explica que seus anfitriões protegeriam sua mente, oferecendo-se para deixá-la descansar antes que eles continuassem. Burnham acena, dizendo para mostrar mais. As memórias de Spock se voltam para a unidade psiquiátrica na base estelar 5, enquanto ele rabisca furiosamente equações, mapas e outros dados no chão da cela. Entra uma psiquiatra, acompanhada por seguranças. Ela explica a Spock que houve sinais detectados em toda a galáxia exatamente como os que ele descreveu. Spock fica surpreso ao perceber que não foi uma alucinação, mas uma premonição, que ele acha que já são uma tentativa de se comunicar. A psiquiatra acredita que talvez seja algo que já aconteceu antes, já que Spock tinha acesso ao registro histórico. Spock responde que a história não lhe daria uma resposta e que ela deveria estar perguntando como foi que ele conseguiu se lembrar do amanhã. Ele vê que foi um erro estar ali e decide que vai embora. A psiquiatra diz que seria prematuro, já que a Seção 31 estava esperando para levá-lo a uma instalação especializada porque sua mente estava em crise e que sua parte vulcana precisava de tempo para se curar. Spock responde que ela estava correta, o tempo tinha algo a ver com isso. Em seguida, ele derruba o psiquiatra e os 2 seguranças com um pouco de Susmaná e algumas pinças vulcanas distribuídas. Michael, no cantinho, calado até agora, pergunta o que aconteceu depois disso, já que a Seção 31 acredita que Spock matou essas pessoas. Ele responde que sua fé em seu caráter não mudou desde que eram crianças. Ela estava dentro de sua mente e ainda assim queria confirmação.
Ele pergunta se ela viu algum assassinato aqui, antes de sair da cela. Voltamos para Discovery. O Dr. Hugh Culber entra agitado no refeitório e se aproxima da mesa onde está Tyler comendo. Ele chuta a cadeira para o lado, joga a bandeja de Tyler para o alto. Saru, Tiller, Arian, Reese e outros assistem chocados. Tyler pede desculpas tentando explicar que não foi ele quem o matou. O médico reconhece que ele era Vok e exige que Tyler o traga para cá. Tyler tenta explicar que não é assim que funciona. Culber responde que sabia como trazer Vok, chutando a mesa e empurrando Tyler enquanto ele se levanta. Enquanto Tiller tenta intervir, Saru a segura dizendo a ela, basicamente, deixa rolar. Culber ataca Tyler, que se defende o tempo todo. Culber grita com Tyler para deixar a Vok sair. Quando a luta finalmente acaba e o refeitório tá uma bagunça, Culber admite que não sabe mais quem é. Com quem você acha que está falando? Tyler pergunta a ele, mas entendendo a situação do que a questão real. Antes de deixá-lo ir, sai do refeitório. Culber cai em uma cadeira próxima. No turbo-elevador, Pike questiona por que Saru deixou o pau comer solto. Ele explica que sentiu que o confronto era uma catarse necessária e inevitável para Culber e Tyler. Quando Pike ressalta que não era necessariamente uma resolução de conflito por escrito, Saru responde que o Manual da Frota Estelar não tem diretrizes para lidar com humanos com Klingons enxertados nos ossos e o médico de uma nave retornando dos mortos. O que requer que eles escrevam as regras enquanto as coisas vão acontecer. Pike comenta que talvez antes da sua própria evolução, Saru pensaria diferente, que ele diz que é provável. Dadas as circunstâncias incomuns, Pike está disposto a ignorar o incidente, mas deixa claro que não quer que isso aconteça novamente, e toda a tripulação a bordo, incluindo Saru, deve resolver quaisquer conflitos dentro do código de conduta. Entrando na sua sala, Pike fica chocado ao ver Vina parada na frente dele e se pergunta como é que ela estava lá. Se abraçam, troca de carinho, mais do que amiga, hein? Ela explica que quando ele foi embora de Talos, ela ficou sozinha por um longo tempo, mas quando os Talosianos decidiram que eles eram inadequados um para o outro, ele saiu e ela se sentiu muito pior porque ela sabia o que ela tinha perdido. Pike admite que ele pensou muito sobre ela desde então e desejou que ela pudesse ir com ele. Ela garante que ele não precisava. Os Talosianos o trouxeram de volta para ela. Ele fica surpreso ao vê-la aqui, que era tão real quanto precisava ser. A capacidade dos Talosianos de projetar-se através do espaço era limitada e mais difícil quanto mais longe estavam. Então ela diz a ele que havia alguém que ele precisava ver. Pike se vira e fica surpreso ao ver Michael com 3 Talosianos atrás dela. Ela explica que encontrou Spock e que ele a orientou a levá-la aos Talosianos, que ela tinha aprendido a verdade. Spock era de fato inocente e não havia assassinato. Ela estava se comunicando através da telepatia dos Talosianos porque o subespaço provavelmente seria rastreado. Pike retransmite a mensagem que recebeu de Giorgio e Michael explica que ela foi até Leland que planejava usar a tecnologia terráquea para extrair as memórias da mente de Spock. Quando Pike pergunta o que a Seção 31 quer de Spock, o próprio Spock aparece e diz que eles querem suas memórias do... Ele diz a Pike que viu o final de sua linha do tempo atual e para evitá-las devem seguir os desígnios do anjo. Ele admite que nunca pensou que pediria isso a ninguém, mas mesmo assim pede que ele tenha fé em Spock e diz que deve vir imediatamente até Talos 4. Os Talosianos são capazes de manter a projeção por mais tempo, todo mundo some. Vina diz a Pike para se apressar em busca de seus amigos e com ele antes mesmo que a sua própria projeção desapareça. No refeitório todo detonado, Stamets sugere que Culber deveria cuidar de sua mão ferida. Como ele pode sentir e ele não está permitindo que qualquer coisa que ele possa sentir seja consertada. Quando Stamets sugere que ele vá para casa, Culber rechaça-o, dizendo que a versão dele que ele chamava aqueles alojamentos de casa morreu e que Stamets devia seguir em frente e deixá-lo fazer o mesmo. Ou seja, divórcio. Stamets aborrecido cede e aí ele é chamado para engenharia e levanta, sai do refeitório. O que aconteceu para ele ir para engenharia? O Pike ordenou um alerta escuro com a intenção de saltar para Talos 4, apesar de estar em espaço restrito. Assim como Eren inicia o salto de esporos, no entanto a unidade se desengata devido a uma falha. A Tilly relata a corrupção nos duotrônicos, corrupção que parece ter sido feita deliberadamente. Quando o Pike pergunta se isso já aconteceu antes, Tilly responde que eles faziam um diagnóstico de nível 3 na unidade de esporos a cada 10 horas. Então alguém deve ter feito isso de propósito. Naquele momento, Tyler entra perguntando pelo alerta escuro. Pike explica a intenção de ir a Talos para recuperar Spock e Burnham, mas parece que alguém não quer que eles vão. Quando Tyler pergunta quem, a chefe de segurança Niam responde que era alguém que queria que eles ficassem parados. Saru também menciona as transmissões não autorizadas. Tyler nega que tenha sido ele, mesmo que as transmissões tenham sido enviadas usando seus códigos de comando. Pike menciona que sabe que a Seção 31 usa técnicas neurais invasivas e pode ter usado isso em Tyler sem seu consentimento. Ele não está convencido, mas Pike diz que ele não pode se dar ao luxo de correr esse risco, e nem o Tyler pode. Então, ele ordena a Nian confinar Tyler ao seu alojamento. Ele é escoltado para fora da ponte e avisa que a Seção 31 irá rastreá-lo independentemente. Pike ordena que Detmer defina um curso para a base estelar 11 dobra máxima e avisa que eles precisavam de reparos. Saru ressalta que a base estelar 11 está
a 2 anos-luz de Talos 4. Pike confirma que a sua intenção era fazer a Seção 31 acreditar que estavam indo para lá e no meio do caminho alterar a rota. Quando Eren retorna à sua estação, as 3 luzes que ela viu durante a tentativa de violação da tela do computador piscam em seus olhos. Enquanto Michael se prepara para embarcar na nave, ela agradece a Vina por sua ajuda em salvar Spock. No entanto, Michael ainda deve a sua memória aos Talosianos. Vina adverte sobre não deixar que os Talosianos forcem a barra. Spock diz que já mostrou a Michael tudo o que ela precisa ver. Michael responde que agora tem que compartilhar uma de suas memórias, o preço que ela concordou com sua recuperação. Os Talosianos esperam e aí começa. Nas memórias, alterna-se entre as versões adulta e infantil de Michael e Spock. Um jovem Spock tenta impedir Michael de fugir, mas ela acredita que é um perigo para a família, já que os extremistas lógicos não gostam de humanos vulcanos. Enquanto Burnham tenta se distanciar, referindo seus pais de Spock como a sua família e se preocupando com os separatistas que atacam sua casa, Spock insiste em chamá-los de nossa família, nossa casa, e diz a ela que poderiam lutar contra os separatistas juntos. Michael diz ao jovem Spock que ele precisava crescer em algum lugar seguro. Ele retruca que segurança é um construto relativo e tinha significados diferentes. Quando Michael insiste, Burnham diz que vai com ela. Sofrendo enquanto revive a memória, ela diz a Spock que não o quer com ela. O Spock a chama de irmã antes que ele também pareça ser adulto, explicando que ela o ajudava a aprender a expressar sua metade humana. Ela responde que a parte humana dele era tão pequena que não faria diferença em sua vida. Ao se deslocar entre as suas duas versões, infantis e adultas, Burnham diz a Spock que ela não quer uma aberração como ele como irmão. Quando Spock diz a ela que ele a ama, ela o descarta como sendo incapaz de amar, porque ele é um vulcano, frio e distante como uma lua em qualquer lugar. Spock insiste que Burnham lhe prometeu que ela lhe ensinaria sobre a Terra e que eles viveriam lá um dia. Burnham responde que ela não queria em sua vida, terminando um pare de me seguir, seu estranho mestiço. Spock, em suas formas de infantil adulta, chora. A memória desaparece e Michael tenta se explicar. Spock compreendeu que ela estava tentando romper sua ligação emocional de modo que ele ficaria menos perturbado com a sua ausência. Uma tática primitiva mais lógica. Michael insiste que foi mais do que isso, que os extremistas lógicos teriam ela como um alvo enquanto ela vivesse na casa de Sarek, que ela não queria Spock ferido ou morto, mas admite que deveria ter tentado algo diferente do que ela fez. Spock, para sua surpresa, agradece, enquanto suas palavras lhe mostravam como sua humanidade poderia ser prejudicial. Ela rejeita essa ideia, dizendo que a sua humanidade era bonita e que ela era apenas uma criança. Spock a chama de catalisador. Para escapar da emoção, ele mergulhou na lógica, mas sua constante sempre foi o próprio tempo e agora o tempo, a lógica e a emoção falharam. Ela pergunta se ele está mais irado com ela ou consigo mesmo. Spock diz para ela não analisá-lo, já que mentes melhores tentaram e falharam. No entanto, Michael retruca. Ele a escolheu para essa jornada porque ele valorizava sua conexão e que talvez o relacionamento deles fosse o alicerce de sua lógica. Spock considera essa noção como algo absurdo. Ele admite, no entanto, que ela estava certa sobre uma coisa. Era tolice idolatrá-la e ele se arrependeu profundamente. Enquanto Michael parece abalada com essa afirmação, Vina se aproxima para dizer que a Discovery estava se aproximando com outra nave logo atrás dela e que os Talosianos queriam avisá-los que estavam em perigo. A Discovery se aproxima de Talos 4 em dobra máxima com a nave de Leland logo atrás. Bryce relata que a nave da Seção 31 está chamando. Pike diz a Bryce para responder e Leland diz a Pike que sabe onde eles estão indo e ordena que ele pare. Pike responde que obedecerá a essa ordem quando Leland começar a contar a verdade, imaginando se ele não descobriria o que planejava fazer com Spock. Último aviso, Chris. Leland responde, mais uma vez ordenando que ele se afaste antes de cortar o canal. Pike ordena que Detmer os tire da dobra sob Talos 4. Uma vez em órbita, ele instrui Ozako a procurar por seu pessoal. Ela os encontra e trava o transporte nas suas coordenadas. No entanto, Tilly informa que a nave da Seção 31 também travou neles. Leland resmunga, dizendo para soltar o feixe de transporte ou Michael e Spock seriam despedaçados. Pike diz a Ovo para cortar o áudio e fica em silêncio quando a tripulação aguarda suas ordens. Vina aparece atrás dele dizendo para deixá-los ir. Então Pike ordena que o transporte seja liberado. Michael e Spock são transportados para a nave de Leland, que diz a Pike que sua cooperação será anotada em seu relatório e ordena a ele que se apresente à base Estela 11 para ser punido com ação disciplinar antes de cortar o canal. Sua nave então se afasta. George observa que Leland parece excepcionalmente satisfeito consigo mesmo e se pergunta se não está surpreso que Pike tenha desistido tão facilmente. Em órbita de Talos, Saru detecta uma nave que surge da superfície. Ou tenta investigar, mas os cânones estão sendo bloqueados. Bryce pergunta se deveria chamá-los no rádio. Pike diz para não fazê-lo, já que eles não gostariam de arriscar que sua transmissão fosse detectada. Então ele ordena que a nave seja trazida para o hangar da Discovery e chama Saru para acompanhá-la. Leland pergunta a Michael por que ela estava em Talos. Ela não responde, simplesmente sorri para ele. Leland diz que seria mais fácil se ela respondesse ou poderia ser mais difícil. Eu discordo. Diga adeus, Spock. Spock olha para Leland, faz a saudação vulcana e repete. Adeus, Spock. Enquanto ele e Michael desaparecem no ar. Leland fica perplexo e pergunta o que está acontecendo. Enquanto isso, na nave que entrou no
da Discovery, os verdadeiros Michael e Spock saem. Os Talosianos os projetaram a bordo da nave de Leland. Pike pergunta se Spock está bem, o que ele responde que é melhor poder ver seu capitão em pessoa com um leve sorriso no rosto. De volta à nave de Leland, George explica que os Talosianos do seu universo haviam tentado seus truques nela uma vez, e ela matou todo mundo em resposta. Leland diz que ela poderia ter avisado sobre o alcance de suas habilidades antes, para que George arrogantemente responde que queria ver como ele explicaria isso para os almirantes. De volta a bordo da Discovery, Pike pede a Spock e Burnham que expliquem sobre o Anjo Vermelho, para o qual eles dizem ser um humano, procura mudar a linha do tempo atual, uma linha do tempo em que toda a vida da galáxia será erradicada. Por causa da falha Seção 31 em proteger Spock e Michael, a Discovery está prestes a se tornar a nave mais procurada da galáxia. Pike, meio que brincando, pergunta a Spock se o Anjo Vermelho disse alguma coisa para lidar com isso. Ele responde que não, mas sugere, baseado em sua experiência limitada com fugitivo, que havia algo a fazer: correr. Pike começa dizendo à tripulação que não poderia pedir para participar de um ato de desobediência, mas antes que ele fale muito, Detmer perde um rumo. Tilly acrescenta que era melhor que ele se movesse. O resto da tripulação lhe dá o seu apoio silencioso. Pike ordena a Detmer tirá-los de Talos no máximo e o episódio se encerra. Vamos a questionamentos e opiniões. Esse é um episódio onde temos uma homenagem ao legado de Star Trek e ao mesmo tempo levar adiante a trama da segunda temporada de Discovery. E é um episódio que consegue fazer isso muito bem. A sequência de abertura é um corte e colagem de cenas do piloto Decade, com exceção de que a voz da Susan Oliver, na verdade, está misturada à voz da Melissa George, que é a atriz que faz a Vina nesse episódio. Esse é o primeiro episódio onde há uma ligação descarada entre Discovery e um episódio da série clássica. Para os trekkers que insistem em dizer que Discovery se passa numa linha do tempo alternativa, nananina não. Aqui é a linha do tempo Prime, cara. Os 4 almirantes que aparecem são cada um dos 4 planetas fundadores da Federação: Andória, Vulcano, Telar e Terra. Agora, o controle ser uma inteligência artificial, isso vem de um livro do David Mack, mas pelo que vemos a frota está fazendo experiências com a Skynet. Agora, apesar de ser o terceiro episódio deles em órbita de caminhar, nada a respeito do conflito do baú dos Kelpianos, deixa lá. Olha, as cenas de corredor eu gosto. Papo, ande comigo. E eles estão falando, eu gosto. Notaram que entrar no sistema Talos é proibido, mas necessariamente a ser punido com pena de morte. Em algum momento do futuro, imagino eu, a Ordem Geral 7 será anunciada. Agora, caramba, o Spock é maluco. Fazer um elo mental com o Anjo Vermelho. Aliás, alguém paga uma terapia pra esse vulcano? Pô, cara problemático, hein? Sem empatia nenhuma pela irmã. Putz, dá vontade de ir lá socar a cara dele. Eu vou dizer pra vocês, se eu tenho vontade de socar um personagem é porque ele tá saindo bem, ao menos pra mim. Mas vamos tentar entender o lado dele. Ele sofria bullying por ser meio humano. Tem dificuldade de aprendizagem por ter uma espécie de dislexia. Pai meio que o rejeita, ele nascente que tem que se provar a ele. A mãe, pra respeitar a cultura local, se distancia. E a irmã adotiva lhe vira as costas. O que ele faz? Afoga o seu lado humano e se assume vulcano. Lógico, frio, como uma pedra de gelo. Nisso temos a explicação de por que Spock, sendo meio humano, ser tão vulcano. Parabéns pra menina e o menino que fazem respectivamente Michael e Spock quando crianças. Eles estão mandando muito bem. Mas se vocês ouviram os episódios anteriores, vê que eu acertei na mosca. Eu disse que Spock apareceria lá pelo episódio 8. No 7, tivemos ele balbuciando uma sequência de números meio abilolado. Aqui ele já tá normal, ou seja, suando um tanto quanto babaca. O Ethan Peck tá mandando bem no papel. Aliás, se ligarmos esse episódio, o episódio 6 da primeira temporada de Discovery, Let, vemos que Sarek matou o sonho de Michael de estudar na Academia de Ciências de Vulcano por causa do filho. Agora, será que essa briguinha mudou o rumo da vida de Spock? Será que isso tem que girar em torno da Michael mesmo? Agora, eu gostei dos Talosianos em uma atualização no visual, mas preservamos o que tinham no passado. Ficou ótimo. Assim como aquelas malditas flores que cantam, que a Imperatriz Georgia mandou destruir. O cenário mesmo de Talos 4 lembrou muito o cenário de 1964 com a sua devastação. Agora, uma nave auxiliar com transporte, eu só vi isso no Runabout da Deep Space Nine. Agora, uma coisa que eu fico pensando, a seção 31 então é o Tal Shiar da Federação. Porque se formos ver o Tal Shiar aparecer em episódios da nova geração, ele passa ordens para as naves do Império Romulano e pronto. E ai de você se desafiar o Tal Shiar. O Leonard está agindo igualzinho. O que são aqueles drones no refeitório? São os robôs aspiradores de pó, só que em versão mais evoluída? Talvez, né? Tilly falou do escritório dela e eu lembrei de uma cena do Máquina Mortífera 3 quando o Martin Riggs, o Mel Gibson, chama a corregedora Lorna pro seu escritório. E o escritório é o banheiro masculino. Adeus Spock me lembrou Tchau Lilica do final do desenho dos Tiny Toons, mas é uma referência a um episódio da nova geração, The Trojans O'Connor, 4º episódio da segunda temporada. Eu não lembraria essa referência de jeito nenhum. Eu gostei da questão do Culber não se encerrar do tipo, voltei, tá tudo bem. Não tá bem. A impressão que dá é que o que temos ali é um clone do Culber com suas memórias, mas que não é o Culber. E nós presenciamos um divórcio. Eu sempre falei do início que o meu maior medo era como o Ethan Peck faria o Spock. Vou dizer que eu tô bem surpreendido. Um meio vulcano nessa caminhada que ainda não tenha muita empatia pela irmã, faz a piada do adeus Spock e sorri discretamente. E a Michael
levanta a sobrancelha. Eu tô começando a gostar do rapaz. Tô achando que ele tá fazendo bem o papel. Agora, a pose de Saru pra conter as pessoas e deixar a briga correr solta no refeitório, o próprio Doug Jones fez piada com isso no Twitter, dizendo que ele ia começar a dançar. Vamos à curiosidade do episódio. Esse é o primeiro episódio escrito pela dupla Dan Working e Jay Beatty. O diretor T.J. Scott é o mesmo diretor do 11º episódio da primeira temporada, The Wolf Inside. Aliás, as externas é no mesmo lugar. Esta é a quarta aparição do Almirante Shukar, Andoriano, terceira aparição do Almirante Gort, Telarita, e a primeira do Almirante Patar, Vulcano. A atriz Sarah Mitich, que era a Arian na primeira temporada, agora é a Tenente Nilsson, lotada na engenharia. Esse episódio foi a segunda aparição dela. Esse é o terceiro episódio mais longo dessa temporada, com 54 minutos. O episódio anterior teve 40. A Melissa George é a segunda atriz a interpretar a personagem Vina. A primeira, em 1964, foi Susan Oliver. E ela me lembra muito a esposa de um amigo meu que tá vendo Discovery também. Ele só não ouve Dobra 9. Aliás, para quem ficou curioso, ela tem 42 anos, 3 filhos, sendo uma filha com 24 anos. Ela é australiana e foi patinadora quando jovem. Mais referências a Alice no País das Maravilhas. A Michael fugiu para Forja, um deserto. Que deserto é esse que tem árvores? Lá em Vulcano, que nós vimos no episódio da série animada chamada Yesteryear e no episódio The Forge de Enterprise na quarta temporada. Novamente, 3 talosianos, sendo que agora mais claramente homens e mulheres interpretando os personagens. No Decade, eram 3 mulheres, mas agora claramente vemos que o Guardião é interpretado por um homem, e o ator se chama Rob Brownstein. É na base Estelar 11 onde Spock decide pegar Pike para levá-la a Talos 4 no episódio de homenagem da série clássica. Também é citado no episódio Corte Marcial da clássica e no episódio Contexto é para o Reis, terceiro episódio da primeira temporada de Discovery. Agora, banco de dados e linguagem SQL ainda é usado no futuro, gente. 300 anos ainda tem gente usando SQL Injection para hackear banco de dados. Será que eles estão rodando uma SQL por lá? Será que ainda tem gente rodando sistema em COBOL? Pela segunda vez no episódio de Discovery, ouvimos o tema da série clássica para fazer os trecas veiacos como eu se emocionarem. Os talosianos têm a capacidade de transmitir imagens através de grandes distâncias e isso não deve ser novidade para os trekkers. No The Homenagem, eles projetaram uma ilusão do Comodoro Mendes a uma distância bem grande. Talvez tenha sido assim que Spock fez os preparativos para levar um moribundo Pike para Talos 4. Em 2019, a CBS foi corresponsável pela transmissão do Super Bowl, a final do futebol americano, e ela introduziu no comercial um teaser a respeito do Spock. Bem bacana, diga-se de passagem. Se procurar no YouTube, você acha. Burnham ofende Spock ao chamá-lo de mestiço. Isso não é nenhuma novidade. Kirk falou a mesma coisa para Spock nos episódios do Que as Meninas São Feitas e Este Lado do Paraíso. Os resultados não foram nada bons. E por último, esse é o primeiro episódio de Star Trek a usar cenas de episódios antigos, desde o episódio Trials and Triple Actions, da quinta temporada de Space Nine, ou seja, tem uns 22 anos por ocasião da gravação desse episódio. Conclusão. Talvez o melhor episódio da temporada até aqui, eu vou dar nota 9,5. Equilibrado entre os fãs antigos e os novos. Talvez o excesso de câmeras se mexendo desordenadamente. Alguns detalhezinhos bobos, como transporte na nave auxiliar. Mas mesmo assim, excelente. Eu não dou 10 porque eu sou professor. Professor é um bicho difícil da nota 10. Ai! E fechamos aqui mais um episódio do Dobra 9. Muito obrigado por você ter ouvido até aqui. Continuamos a convidar você a visitar a Combo em comboconteúdo.com para consumir conteúdos como textos, vídeos, fotos, podcasts, todo material de excelente qualidade. Participe da campanha de financiamento coletivo da Combo em apoia-se/combo para nós podermos construir e montar o nosso controle. Ouçam podcasts como Black Alert e o Odocast do meu chapa Fernando Rodrigues. São, junto com o Dobra 9, os 3 podcasts que são de Jornada nas Estrelas e que gostam de Discovery no Brasil. Visitem o Trek Brasilis em trekbrasilis.org. Sem sombra de dúvida, o melhor material sobre Jornada nas Estrelas em português. E por último, meu convite, visite o Retrocomputaria em retrocomputaria.com.br. Frequências são encerradas. Até o próximo episódio. Obrigado por assistir esse vídeo. Deixe o seu comentário e também aquele like. Assine o canal para saber o que estamos fazendo e temos a nossa comunidade também no Discord. Se você achar que merecemos, ajude através do Pix. Aqui tem outros vídeos para você continuar acompanhando. Até mais, amor e paz.